A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Vamos para mais uma aula de Bibliologia. A revelação, a escrita e a canonização das Escrituras. Continuando. Ponto 2 vai dizer a escrita. Deus escolheu 3 idiomas. Esses 3 idiomas foram o aramaico, o hebraico e o grego. Sendo que o aramaico foi um idioma adquirido quando o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Então os caldeus, os babilônicos, os chamados de caldeus também, eles falavam aramaico. O hebraico já era a língua materna deles, certo? E o grego veio a surgir posteriormente com o domínio de Alexandre o Grande, quando ele conquista o Império Medo-Persa, subjuga o Império Medo-Persa, e assim Alexandre o Grande, chamado de Alexandre o Grande, cujo nome era Alexandre Magno, ele implanta o helenismo no mundo daquela época. Então, ao conquistar o reino, ele implantava a sua cultura e a sua religião, certo? E a sua língua. Cultura, religião e língua. Para tanto que na época de Jesus, o grego era comum também, certo? O aramaico e o grego era comum. Jesus falava aramaico, era sua língua de berço, mas não quer dizer que ele também não conhecesse o hebraico ou o grego, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus escolheu esses 3 idiomas, com características preponderantes para que a Bíblia tivesse o efeito que tem. Eles são idiomas semíticos, certo? Da descendência de Sem, e não possuem vogais, certo? Pelo menos eles são compostos apenas de consoantes, certo? O hebraico aramaico, perdão, tirando o grego. Então, o hebraico e aramaico, eles são idiomas que não possuem vogais. Falando do hebraico, que foi a maior parte do Velho Testamento que foi escrito por hebraico, na língua hebraica, ele é composto por 22 consoantes, certo? E não possui, o hebraico antigo não possuía vogais. Mais na frente, com os maçoretes na Alta Idade Média, é que alguns sinais gráficos são inseridos, ok? Chamados de necudotes, ok? Mas a gente vai ver mais para frente com mais detalhes. Então, o hebraico e o aramaico eram línguas compostas apenas de consoantes, tinham como números as próprias letras, porque cada letra equivalia a um número, ok? A isso se chama gamátria, certo? Ou geometria, que é uma ciência que estuda os valores numéricos das palavras nesses idiomas, porque como as letras têm valor numérico, o hebraico, as letras do hebraico possuem um valor numérico, cada letra constitui um valor numérico, então a gamátria era essa ciência que estudava esses valores numéricos das palavras nesses idiomas. Muito bem. Cada palavra também tem o seu valor numérico para determinar. Então, além da letra, a palavra também constituía um valor numérico, tá certo? Quase o pregador da palavra cita o idioma original do texto pregado para explicar certas particularidades das suas mensagens, ou seja, ele aplica uma exegese, Ele retira ali uma parte do texto e vai procurar nos originais, nas línguas originais. Ele faz uma exegese. Isso é comum, a gente vê os pregadores fazendo isso. Isso se dá porque nenhuma tradução consegue extrair todo o conteúdo de um texto, principalmente quando as línguas se diferem tanto, porque do português para o hebraico, meus amigos, é uma baita de uma diferença do português para o hebraico, certo? Então, esse abismo que existe, essa diferença enorme que há entre essas duas línguas, fica complicado se extrair do texto toda a mensagem, tá certo? Então, às vezes é necessário, grande parte das vezes, você ir nos idiomas originais para entender o que o autor daquela época queria expressar para aquele determinado leitor, que no caso ele estava escrevendo. Todo o Velho Testamento foi escrito em hebraico, com algumas porções aramaicas. Nós tivemos ali uma parte de Esdras, de Esther, parte de Esther,
e de Daniel, certo? Que foram escritos em aramaico, mas a grande parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a grande parte. Já o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, o grego koiné, que é um grego comum, um grego popular, tá certo? Muito bem. Vamos estudar aqui um pouco sobre o hebraico. Hebraico em hebraico é ivrit, certo? Ivrit. Então aqui nós temos algumas letras, certo? Nós temos aqui o A, a gente não vai estudar isso agora porque a gente vai ter uma cadeira de hebraico. Aqui você tem o A, você tem o Vet, você tem o Resh, certo? Você tem o Yud e você tem o Tav, certo? Temos aqui as consoantes hebraicas formando Ivrit, certo? Tav, ele é um T mais fraco, certo? É um T mais fraco. No alfabeto hebraico existem 2 T's, certo? O Tav é um deles e ele é mais fraco. Então, é Ivrit, você vê que vai sair um T meio apagado. Ivrit. Conhecida entre o seu povo como Lashon HaKodesh, né? Língua sagrada, o significado de Lashon HaKodesh é língua sagrada, por ser o meio pelo qual Deus transmitiu seus ensinamentos e leis à humanidade. É o idioma oficial do Antigo Testamento e hoje do Estado de Israel. Então, Israel hoje fala o Lashon HaKodesh, certo? Fala a Lashon HaKodesh, a língua sagrada. E esta língua foi a que Deus transmitiu por intermédio hebraico. Grande parte do Velho Testamento foi transmitido nessa língua, certo? Então é chamado de língua sagrada pelos judeus. E é a língua oficial, o idioma oficial do Antigo Testamento e também do Estado de Israel, certo? Só que claro que hoje tem algumas alterações, porque a língua ela evolui com o tempo, tem algumas alterações nos dias atuais. A história do idioma. O hebraico é um idioma semítico, ou seja, de Sem, né? De um dos filhos de Noé, que se